que a palavra de Deus será aberta. Gostaria de convidar o Hugo. O Hugo é um grande amigo nosso, da Igreja de Cidade de Deus. Amém. Está ali junto com os seus pais, o Ismael e a Jeclécia. Deus continue abençoando vocês. Amém. Então, Pai do céu seja contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Que benção. Cadê a Vitória? Cadê a Gabi? Veio não? Feliz sábado, irmãos. Bom sábado. Tudo certo com vocês? Amém. Que É benção. um prazer, uma alegria enorme estar aqui junto com vocês. Agradecer a Jéssica e o Alex pelo convite. Amém. Que Deus possa ser louvado na vida de vocês. Agradeço aos irmãos pela recepção. Confesso que é a primeira vez vindo aqui na igreja, apesar do meu pai já ter vindo aqui em algumas oportunidades. Eu já passei por aqui, área militar, com visita ao clube, já passei por aqui, mas nunca tinha vindo parar aqui na igreja. É muito bom estar aqui pela primeira vez e passando uma mensagem. Amém. Eu só estou um pouco exausto que ontem eu estava trabalhando com meu pai, acabei caindo da escada, mais ou menos 1 metro de altura, e caí contra no chão. Graças a Deus, Deus é bom, que não deslocou, fomos ao Lourenço Jorge, não tinha ortopedista para dar os primeiros vistos, né, para ver se tinha alguma coisa. Aí minha mãe preocupada, ligou para minha avó, que é mais preocupada ainda, sabe como é mãe, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada, independente de onde eu estivesse, como eu estivesse. E a minha avó é o dobro, porque a avó é mãe 2 vezes. Oh, glória. Graças a Deus não teve nada. A gente foi no Miguel Couto, lá na Gávea. Eu passei por um raio-x, meu pai foi comigo, graças a Deus não encostou nada. Amém. Eu só estou com um leve incômodo aqui, mas tudo certo. Amém. Não passou só de um susto no trabalho e graças a Deus não foi nada de grave. Amém, Senhor. Estou aqui para falar um pouco, fazer uma meditação breve aqui com vocês. Peço que vocês curvem suas frontes para orarmos antes de abrir a palavra. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos aqui na sua casa de oração, não só para te louvar, Senhor, mas em irmãos aprender um pouco mais de Ti. Amém. Abriremos agora a sua palavra, que não seja eu, Senhor, Hugo aqui na frente falando, mas que seja a sua voz, através do seu Santo Espírito, ecoando no coração de cada um aqui, Senhor. E que, mesmo que essa mensagem, Senhor, já tinha sido ouvida várias e várias vezes, mas que a gente sempre possa sair daqui com uma lição a mais, Senhor. Amém. Que o Senhor continue abençoando e protegendo cada um aqui, cada família aqui representada. Abençoe e proteja cada um de nós, e perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Daniel capítulo 3, que por curiosidade, Daniel é o meu personagem favorito da Bíblia. Já adianto a vocês, eu tenho discutido isso muitas vezes no meu clube, quando a gente fala sobre os personagens favoritos. Claro que a gente fala de Jesus, né, que é o principal personagem da nossa vida, mas eu gosto muito da história de Daniel, porque é um cara que a gente pode ter como exemplo, né, se espelhar. Mas hoje eu não vou falar da história de Daniel, mas sim dos seus amigos. Daniel capítulo 3. Vocês acharem? Amém. Amém? Vamos ler alguns versos, porque esse capítulo é um pouco extenso, em questão de versos, né? São muito grandes. Mas vamos ler alguns versos aqui e vamos pontuar cada parte aqui dessa história. Verso 1, amém? Amém. Leremos juntos. Na minha versão diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Pulando para o verso 4. Verso 4 diz assim: nisto o arauto apregoava em voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Qualquer um que não se prostrar e não se adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, só para contextualizar aqui vocês um pouco da história,
O livro de Daniel começa falando de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados como escravos para a Babilônia, que eles seriam escravos lá, mas no capítulo 1 e no capítulo 2 fala especificamente de Daniel, que era um homem temente a Deus, que independente de onde ele estivesse, ele sempre adorou a Deus. Amém. E no primeiro capítulo fala do desafio que eles tiveram que enfrentar na Babilônia, e eles tinham que seriam obrigados a comer, a beber, a fazer os costumes do povo de Babilônia, mas Daniel e seus amigos falaram assim: opa, com essa água aqui eu não me misturo, né? Eles continuaram firmes, fiéis a Deus, e quando vai falar lá nos últimos versos, fala que em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre qual o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, a gente vê que na história de Daniel, ele e seus amigos já estavam aqui no contexto sobre grandes status na Babilônia, porque eles eram diferentes, não só em questão de cultura, onde eles nasceram, mas também nas suas atitudes. Eles foram contrários aos costumes daquela época, da Babilônia. E a gente vai perceber que os reis de Babilônia é muito teimoso, né? Eles perceberam que Daniel apresentou ao Deus verdadeiro no primeiro capítulo, no segundo. Aí quando vai vir aqui no terceiro, mesmo Nabucodonosor sabendo quem era Deus, ele decidiu teimar mais uma vez. Mas vamos por parte. A gente vai perceber aqui que o rei, ele levantou uma estátua de ouro. A gente vai ver no primeiro verso que ele dá ali as medidas, mas o importante é que uma estátua foi erguida e a ordem seria que eles deveriam adorar aquela imagem. Então, o capítulo 3 começa com um status de adoração. Uma estátua foi erguida para ser adorada, mas não adorada não só para o rei, mas para os deuses que o rei acreditava. Vamos dizer assim. Aí a gente pensa sobre estátuas que aparecem na nossa vida hoje. A gente não precisa ir muito longe não. Aqui na minha mão já tem uma estátua, uma idolatria que a gente possa adorar, mas pode ser também prazeres, redes sociais, amizades, mas o nosso próprio eu também pode ser um ídolo que a gente pode estar se curvando hoje. Mas a minha primeira pergunta é: quem ocupa primeiro um lugar na sua vida? Na minha e na sua, de coração. Porque todas as vezes que a gente acorda, a gente adora de alguma forma, sabia? Se a gente primeiro acorda e agradece a Deus por mais um dia que Ele nos dá para viver, a gente está adorando a Ele. Amém. Porque Ele nos deu uma oportunidade que muitas pessoas hoje em dia não têm, de poder acordar e viver com saúde. Mas quando a gente acorda e não decide fazer isso, a gente também está adorando a alguma coisa. Se não é para adorar a Deus, é para adorar quem? Se ele só 2 pessoas que podem ser adoradas, né? E nesse momento aqui, uma estátua, uma idolatria foi levantada ali para ser adorada, e aqui a gente vai ver que os 3 amigos de Daniel, eles não se curvaram diante da imagem. Vamos ver aqui, a partir do verso 8. No verso 8. Diz assim: ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem que levantaste. Então aqui, irmãos, vocês podem ver que esse homem que foi chegar no rei, ele foi um pouco sarcástico. Pô, rei, você não criou um decreto aí que qualquer pessoa que não... Puxa no ouvido do rei, né? Qualquer pessoa que não adorar a tua imagem, a tua estátua, seria lançado na fornalha de fogo? Aí a gente vai se isso é mesmo. Por quê? Porque se você perceber, tem 3 de cabeça ali
que não se prostraram diante da tua estátua e fazem descaso de ti. Vamos continuar aqui no verso 13, que a gente vai ver a resposta deles. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta deles. Mas a gente vai ver aqui, ó, verso 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adoreis de ouro a que levantei? Verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, antes de continuar, irmãos, aqui a gente vai perceber a coragem desses três homens. Porque vamos trazer para o nosso mundo hoje. Aqui, onde a gente vive. Eu acabei de citar aqui uns ídolos que a gente pode adorar hoje, correto? E a gente decide isso com as nossas ações no nosso dia a dia. O que a gente faz ao acordar, durante o dia e antes de dormir. A gente sempre adora ou a Deus ou não com as nossas ações. Mas vamos dar um exemplo aí que a gente pode estar cometendo idolatria contra Deus. Vamos no momento atual, Copa do Mundo. Está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, México, Canadá. A irmã ali está com a camisa do Brasil. Qual é o seu nome, irmã? Ela não. Qual é o seu nome? Isso. Valzemir. Deus te abençoe, Valzemir. Muito obrigado por estar aqui. Então, ontem teve jogo do Brasil no horário sábado. Como a gente sabe, o sábado se inicia o pôr do sol de sexta e termina o pôr do sol de hoje. Então, o que a gente estava fazendo ontem à noite, irmãos? É uma pergunta para mim e para você. Porque o que a gente coloca primeiro na nossa vida? O que a gente adora? Mas, fazendo uma pergunta melhor, o que para a gente, como cristãos, seria uma imagem, o ídolo? Resumindo, em poucas palavras, é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Tudo que eu, tudo que você, tudo que a gente faz durante o nosso dia, a gente coloca acima de Deus, a gente dá uma certa prioridade, a gente dedica tempo, nossa energia, nosso esforço, e tudo isso que a gente coloca acima de Deus está se tornando ou é uma idolatria, é um ídolo que a gente adora. Então, procure dentro de vocês que ídolos vocês estão adorando ou que imagem vocês estão colocando acima de Deus hoje, que tem atrapalhado vocês terem essa coragem aqui desses três homens, que se a gente for perceber, eles não eram somente homens, eles eram jovens, irmãos. Assim, quando a gente vai ver na história de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha por volta de 15 anos, se eu não me engano, 15, 17 anos. Eles eram jovens. E desde crianças eles foram ensinados qual era o caminho certo a se seguir. Mas quando toda pessoa é ensinada alguma coisa, ela vai escolher se ela vai buscar viver aquilo que ela foi ensinada ou não. E eles escolheram, durante todo o tempo que eles estiveram numa terra estrangeira, longe de onde eles moraram, eles conseguiram ficar firmes. E hoje a gente é firme, irmãos, diante de todos os ídolos que aparecem na nossa vida. Eu vou dar outro exemplo. Inteligência artificial. Chegou aí uns anos atrás. A gente sabe que o mundo está evoluindo de certa forma, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? Mas o mundo evoluiu tão rápido que chegou a inteligência artificial, que em tese era para ajudar nós a melhorar a nossa rotina, automatizar algumas coisas ali para nos ajudar no trabalho. Mas a gente viu que isso acabou não sendo totalmente aquilo ali que estava no papel. Muitas pessoas, trabalho, escola, empresas foram substituídas por essa inteligência. Então, uma coisa, vou colocar um dispositivo, ele foi colocado acima dos homens, que esses homens colocaram acima de Deus. Então, a gente muitas vezes procura colocar certos ídolos
ao nosso favor, para nos ajudar, mas muitas vezes a gente coloca esses ídolos acima de Deus, aí que está o problema. Não tem problema nenhum, eu citei o exemplo da Copa do Mundo, não tem problema nenhum você assistir futebol, basquete ou qualquer outro esporte que seja, não é um problema. Mas se torna um problema quando você coloca isso acima de Deus. Aí está o problema, porque a gente sabe que a gente veio de Deus e a nossa adoração deve ser somente a Ele. Então quando a gente desfaz essa ideia e a gente pula essa adoração, a gente está falando assim: Deus, eu não quero te adorar, eu prefiro continuar aqui no mundo, fazendo as minhas coisas e vou continuar aqui. Mas a gente tem que ter essa confiança que esses homens tiveram. Verso 16, vamos continuar aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a imagem de outro que se levante. Então, aqui, irmãos, chega a parte da declaração de fé. A resposta dele é meio engraçada. Olha, rei, se a gente for na fornalha, não tem problema. Se for da vontade de Deus, que seja. Mas se acontecer também, não vou adorar a Deus, não. Você fique aí com ele, a gente vai continuar aqui adorando a Deus. Amém. Então, eles foram, de certa forma, eu achei de certa forma engraçada essa fala deles, mas eles também foram confiantes de bater de frente com ele e falar: rei, a gente sabe que você adora esse Deus aí, mas independente de qualquer coisa, continua aí com o seu Deus, que eu não vou adorar não, vou continuar firme aqui com o meu Deus. Amém. Aí a gente vê que aqui eles vão ser lançados na fornalha. Vocês conhecem a história, mas vamos ler aqui o verso 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, verso 21. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, que foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Então a gente vai ver aqui que, pela ousadia desses jovens confrontarem ao rei, fez com que o rei tomasse uma pequena alteração na sua lei. Eles sabiam que quem não se adorasse a estátua seria levada à fornalha. Mas quando a gente vai ver no verso 19, fala que o rei mandou acender a fogueira como, irmãos? 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, se morrer queimado já era uma tortura, imagina queimar com um fogo em maior intensidade ainda. Em tese seria bem mais rápido. Sim. E não só isso. Quando a gente vai ver no verso 21, não, no verso 20, perdão, o rei ordenou que seus homens mais fortes fossem lá e atassem os jovens e levassem para a fornalha. Então não foi qualquer pessoa que levou eles para lá, foram os homens mais fortes do seu exército. Mas a gente vai ver, irmãos, que aqui eles entraram na fornalha. Mas aí a gente tem que trazer isso para nossos dias aqui, para a gente entender o que seria essa fornalha, irmãos. A gente sabe que aqui eles estavam sendo levados para uma sentença de morte. Mas a gente trazendo isso para os nossos dias, a gente vai ver que a fornalha era um problema para eles. No caso era para ser. Mas quando a gente vai ver a história, vocês conhecem, um quarto homem apareceu com eles. Quando eles estavam lá dentro da fornalha, o rei percebeu que tinha uma pessoa a mais com eles. Aí até perguntaram: rei, não tinha 3 pessoas que o senhor mandou ele para a fornalha? Eu falei: então por que tem 4 ali aparecendo? Então a gente sabe que esse quarto homem é Jesus. Amém. O que mais então? Então a gente vê ali que Jesus estava com eles. E ele sempre é conosco. Amém. A gente sempre depara com, não trazendo isso para a parte de ídolos agora, mas trazendo para a nossa fidelidade a Deus. Se somos fiéis a Deus, irmãos, se somos seguidores de Cristo, a gente tem que ter certeza que a gente vai sofrer problema.
várias pedras do nosso caminho vão vir, não só pedra, vai vir rocha, vai vir montanha, Verdade. vai vir todo tipo de problema para você. Não é só porque você está seguindo a Cristo quer dizer que você não vai ter problemas. Pelo contrário, a gente vai enfrentar esses problemas junto com Jesus. Amém. Ele estará conosco. Ali estava sendo um problema para eles, mas eles mostraram que a fidelidade deles foi maior do que qualquer problema que eles tivessem, Amém. porque o quarto homem sempre esteve com eles. Na história aparece, mas é assim como nós, irmãos. A gente tem que ter a certeza de que não importa o tamanho do nosso problema que a gente for mostrar para Deus, a gente tem que mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus. Amém? Amém. Então, independente de qualquer problema que sofremos, sermos fiéis a Deus, fiéis a Jesus, vale a pena. Vale. Para eles valeram a pena, que eles não morreram. Mas conosco hoje a gente tem a certeza de que teremos uma recompensa maior se formos fiéis a Ele. Falando sobre esse quarto homem, deixem aí marcado em Daniel, mas vamos para Isaías. Isaías 43. Isaías 43, verso 2. Amém? Aqui no capítulo 43 de Isaías, tem como tópico só Deus resgata Israel. Amém. E quando a gente vai no verso 2, Deus fala assim para o povo, a voz do Senhor sendo enviada ao povo, e Ele mesmo falando: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Então, aqui, irmãos, a gente tem que ter a certeza que a gente nunca está sozinho. Amém. Independente do momento que a gente esteja passando, independente se for financeiro, independente se for físico, mental, com a nossa família, se for o nosso espiritual, independente de qualquer coisa, Deus sempre vai estar conosco. Ele fala que se a gente passar pelo fogo, a gente não vai se queimar, como aconteceu com os jovens. E Deus estava lá com eles. Pessoa viva. Então, a gente tem que parar e pensar assim, poxa, eu estou aqui num problema, não estou tranquilo, mas qual vai ser a minha postura diante desse problema? Eu vou enfrentar eles com as minhas próprias forças, ou eu vou apresentar Jesus para o meu problema? Fala assim, Senhor, aqui está meu problema. Eu não vou resolver sozinho, mas eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me ajudar. Então, eu queria contar para vocês um testemunho meu que foi durante essa semana. Sempre quando eu vou para a faculdade, eu atualmente faço faculdade de engenharia civil lá em Bom Sucesso. Bem Deus Pai, é muito longe. Eu moro no Rio das Pedras, para quem não conhece, eu congrego na igreja de Cidade de Deus. Desde que cheguei aqui no Rio, mas da minha casa para a faculdade, irmãos, é mais ou menos uma distância de 1h30 para a faculdade. Então eu acordo todo dia, 5h30 da manhã, para me arrumar, tomar café, me aprontar, pegar o beco e 7 horas está lá no ponto no máximo. Porque se passar de 7 horas, se for 7h30, você já pega o ônibus lotado, porque tem várias pessoas indo para o trabalho, escola, então... quanto mais cedo, não só por causa do trânsito, é melhor porque você pelo menos vai sentado, né? E sempre quando eu vou para a faculdade, eu sempre coloco uma música para escutar, porque mesmo ainda quando eu acordo eu ainda fico um pouco sonolento, então às vezes eu dou uma cochilada, porque o trânsito é muito ruim. Quem falar que gosta de trânsito, misericórdia, é mentira. É muito ruim, essa distância cansa muito. Não é o que eu faço na faculdade que me cansa, sim o deslocamento, né? Mas sempre quando eu coloco uma música para ouvir, é mais para relaxar e deixar o tempo passar. E tem um louvor, uma música do Felipe Valente, Há um Deus, que apareceu ali para mim como sugestão. E eu fui ouvir porque eu já tinha visto aquele nome em algum lugar, alguém já cantou. E a letra, ela vai dizer assim, no início: há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e que me fez a sua imagem e semelhança. E depois que passa o refrão,
vai falar que Deus, ele fez o mundo mesmo sabendo que o homem seria infiel, mas mesmo assim não desistiu, porque ele enviou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Amém. Então, eu escutei essa música diversas vezes, todos os dias que eu fui na faculdade, mostrei para minha mãe, falei, mãe, olha esse louvor aqui, que maneiro. Aí eu escutei com ela, mas a gente para pensar que às vezes não é suficiente a gente estar com Deus, a gente passar por problemas com Ele, a gente se esquece do que Ele fez por nós, irmãos. Se você está aqui, é um motivo para agradecer. Amém. É um motivo que você tem para falar, Senhor, muito obrigado por estar aqui na sua casa, para agradecer pelo que o Senhor fez pela minha semana. Foi cansativo, foi difícil, tive problemas, mas eu sei que o Senhor esteve comigo. Amém. Dessa vez por estar aqui. E com esses homens não foi diferente. Independente dos problemas que eles passaram lá na Babilônia, eles colocaram Deus acima de qualquer idolatria que aquele mundo colocou sobre eles. E a mesma coisa com nós. Que imagem o mundo quer colocar na gente e a gente acaba cedendo isso e colocando isso acima de Deus, irmãos? Muitas vezes acontece comigo, eu confesso. Você cair, você estar num caminho errado, acontece porque o inimigo ele só vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala isso. Mas a gente tem um Deus que é maior do que qualquer coisa que venha acontecer sobre nós e é maior que o nosso inimigo. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas a gente reconhecendo isso, levando isso a Deus e pedindo a Deus sabedoria e discernimento, Ele vai nos ajudar. Amém. Ele vai nos ajudar como ajudou aqueles homens ali, ó. Essa imagem é muito bonita, eu não tinha visto ela antes. Mas, independente da intensidade do problema, independente do tamanho, sempre tem uma pessoa que é maior do que tudo isso. Amém. E quando a gente vai ver agora, no verso 23, já para caminharmos aqui, Daniel 3, 23. Eu pedi para vocês abrirem, eu esqueci de pedir para voltar. Perdão. Amém? Amém. Verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Soltos, eles foram atados e estavam soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aqueles caíram na ficha de que era uma pessoa diferente que estava ali com eles. Mas verso 26. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajudaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passaram sobre eles. Olha aqui, irmãos, eles no meio do fogo não se queimaram, não ficaram com o cheiro da fumaça e saíram vivos. Olha um milagre aqui. E continuando no verso 28, que aí a gente vai ver como Nabucodonosor foi teimoso, não só ele, mas como qualquer rei da Babilônia. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a outro Deus, senão ao seu Deus. E aqui vai falar que o rei vai fazer um decreto que somente o povo agora vai adorar o Deus deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aqui o rei caiu na ficha e falou: esse é o Deus vivo, que desses homens que decidiram não adorar a mim e a minha imagem, mas agora eu vou fazer um decreto que qualquer pessoa do meu reino adore o Deus deles, porque foi o Deus deles que os livrou da fornalha.
Então, irmãos, fala no verso 28 que bendito seja o Deus que livrou esses homens. Mas o que tem que ficar pra gente, irmãos, é que sempre vai ter esse quarto homem conosco, independente do nosso problema. Mas o que a gente deve fazer é permanecer fiéis a Ele. Amém. Porque a gente vai receber a recompensa maior. A recompensa maior para eles, naquele momento ali, pode não ter sido a morte, não ter sido morrido queimados, mas não só quem estava ali, mas todo o reino presenciou o maior milagre que pode ter visto, mas também presenciou o maior Deus que existe sobre qualquer face da terra. Amém. E o mesmo Deus que livrou aqueles homens da fornalha é o mesmo Deus que quer estar conosco hoje, Amém. nos livrando de qualquer problema, nos livrando de qualquer caminho mal que estejamos, de doença, qualquer coisa. Comigo ontem, eu poderia ter sofrido algo maior no acidente que eu tive e poderia muito bem não estar aqui hoje, mas eu sei que eu acredito no Deus que Ele é conosco. Amém. E que se não fosse por Ele, eu não estaria aqui passando a mensagem para vocês. Verdade. E que graças a Deus estou bem. Mas, e se fosse qualquer outra coisa, irmãos? Eu já passei por muitos problemas na minha vida, eu confesso. 2 anos atrás eu tive catapora, que no meu corpo ficaram manchas até hoje daquela doença. Foram momentos muito difíceis na minha vida. A minha mãe e meu pai sabem que teve noites que eu não consegui dormir, teve dias que eu não consegui comer. Independente do calor, que estava 35, 40 graus lá fora, eu estava com frio dentro de casa. Então, eu sempre estava coberto, eu realmente não estava bem. Mas depois que eu fiz a cirurgia, tinha criado aqui na minha bochecha, embaixo do meu pescoço, uma bolha gigante cheia de pus, que foi consequência da doença. Mas depois dessa cirurgia, a minha mãe me acompanhou durante todo esse processo, me ajudou, tiveram noite sem dormir, assim como eu. No meio da cirurgia, irmãos, eu fiquei com um hino na minha cabeça: confie, do Adoradores. Confie no Senhor, que nenhuma montanha, nenhuma coisa é maior do que esse Deus que pode fazer mover montanhas, mas também pode fazer milagres também na sua vida. Amém. Mas antes de encerrarmos, irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias em João, capítulo 14. São versos muito conhecidos. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Que aqui a gente vai ver, irmãos, a nossa maior recompensa quando formos fiéis aqui nessa terra e a recompensa que a gente vai ter vindo do nosso Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos. Verso 1. Não se turbe O vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aonde eu estou, estejais vós também. Amém. Então aqui, Jesus estava com eles, mas a gente vai viver eternamente com esse Deus que entregou seu Filho para que um dia a gente pudesse ter a certeza da salvação e vivemos juntos com Ele no céu. E para onde Ele esteja, estejamos nós também. Amém. Mas a gente pode ver sobre essas duas histórias, não só de Daniel, mas também dos seus amigos, que a gente pode comparar com o tempo do fim. Lá em Apocalipse 13, vai fazer uma conexão com essa história. Houve uma besta, houve um ídolo que foi se levantado. No caso de Apocalipse 13, eram 2 bestas. No caso da história do povo, era uma estátua. E esse ídolo teria que ter uma adoração.
lá em Daniel, na história de seus amigos, falam que o povo deveria adorar aquela estátua. Mas quando a besta surge, deveriam adorar ela. Mas também, no capítulo 3 de Daniel, no capítulo 13 de Apocalipse, fala que os judeus não venceram Jesus. Amém. Que sermos fiéis faz valer muito mais a pena do que qualquer idolatria de qualquer ídolo que a gente possa ver nesse mundo. Queria chamar o Paulinho aqui à frente, mas enquanto ele está cantando, irmãos, eu quero que vocês abram o seu coração e revejam que ídolos vocês têm colocado no seu coração, que vocês colocam esses ídolos acima de Deus, que muitas vezes nos afastam dele, que a gente não possa orar, agradecer a Deus por mais um dia, mas que a gente também possa estar se afastando desses versos que a gente acabou de ler, que a gente sabe que teremos uma recompensa maior do que qualquer recompensa que a gente tem aqui na Terra. Então que a gente possa, irmãos, repensar as nossas ações e que a gente possa colocar Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. Amém. Amém. Vamos cantar juntos. Vamos. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem vontade, chorou. Foi meu pecado, ele carregou.
todos os dias uma estátua se levanta. Todos os dias essas estátuas que se levantam vão querer a nossa adoração. Mas a pergunta que eu deixo para, não só para mim, não só para vocês, mas para todos nós aqui: quem receberá a nossa adoração? Se a gente permanecer fiel em frente a qualquer estátua que se levantar, a gente vai ver Jesus, que estava ali na imagem, caminhando ao nosso lado. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, Obrigada. pela certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Independente dos nossos problemas, Senhor, das nossas falhas, das nossas escolhas, mesmo sabendo que o mundo seria infiel, a humanidade seria infiel a Ti, Senhor, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Verdade. Que a gente tenha a certeza de que um dia Jesus irá voltar para nos salvar. Amém. E vivermos eternamente com Ele no céu. Amém. Mas que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de Te adorar, Senhor. Por favor, Senhor. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Dia após dia a gente venha buscar pelo menos um pouco, Senhor. Amém. Mesmo que seja um pouco ao tamanho do Seu amor que o Senhor tem por nós. Mas que a gente possa sempre estar conectado contigo. Amém. Porque nesse mundo, Senhor, muitas imagens, muitos ídolos se levantam e eles querem que nós adore eles. Mas a gente viu aqui que aqueles jovens, independente da fornalha que apareceu para eles, eles quiseram permanecer fiéis a Ti e Te adorar. E que independente da fornalha que vier na nossa vida, Senhor, a gente sabe que o Senhor vai estar conosco. Amém. Amém. Para de qualquer fornalha, de qualquer coisa. Então, Senhor, coloque no nosso coração o desejo de unicamente Te buscar. Amém. Independente dos nossos problemas, das nossas falhas, sabendo que o Senhor está conosco, a gente vai vencer esse mundo. Verdade. E que quando esse mundo findar, viveremos eternamente contigo. E daremos glórias ao Deus que esteve conosco nos dias mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Senhor. Fique conosco, Senhor. Fica, Pai querido. Fique conosco e com cada família aqui representada. Amém. Continue nos guiando, nos abençoando, nos protegendo a qualquer caminho que a gente vier a percorrer. Amém. Que ao sair daqui, Senhor, a gente possa estar protegido pela ajuda dos Seus poderosos anjos por onde a gente quer que for. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela chance de sermos salvos, Senhor, pela Sua salvação. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Por isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.